Boa noite, irmãos, tudo bem? Isso aqui é o Tchuai, eu pedi pra eles virem porque assim eu me sinto mais seguro. Em último caso, eu viro aqui e começo a pregar pra vocês. Meu nome é Lucas Endolfo, pra quem não me conhece, se você é visitante ou se a gente nunca teve a oportunidade de conversar, eu, além de estar à frente do Youth Worship, junto com o Ramon, com o pastor Diego, com o pastor Neto, eu também sou líder do Tchuai, que é o Ministério de Jovens aqui da igreja, e a minha esposa ali, cadê? Fica de pé, amor. Aí, ó. É a prova, viu, que Deus tem seus preferidos, e eu garanto que sou eu, não ela. Eu falo que quem olha pra mim e pra Carol, fala assim, olha, o segredo num casal é só você olhar quem orou mais. Você olha pra mim, olha pra ela, você tem certeza que eu pedi mais uma namorada bonita do que ela. Ele mandou esse bagaço pra ela e eu recebi esse avião aí, mas glória a Deus. Bom, eu sou líder de jovens e já falei isso, também sou líder do Youth Worship, estou aqui para trazer a palavra para vocês. E se você talvez esteja pensando aí, né, poxa, 40 minutos, agora vou ouvir esse menino aí pregar, líder de jovens, vai me chamar de cringe. Quero te falar que eu te garanto uma coisa, que 10% da energia que eu tinha, eu investi montando essa palavra, estudando, mas os outros 90%, eu investi garantindo que aquilo que eu vou falar hoje não seja da minha boca, não seja do meu coração, mas seja aquilo que Deus tem para essa noite. Então, independente da minha idade, independente de onde eu vim, se você me conhece ou não, quero dizer uma coisa. Abra seu coração, porque Jesus vai falar com você hoje, amém? Você crê nisso? Abra sua mente, abre mão agora de qualquer tipo de preconceito, porque nós vamos realmente receber algo fresco do Senhor para essa noite. Deixa eu fazer mais uma oração só. Senhor Deus, eu oro agora pedindo para que o Senhor possa regar as minhas palavras com unção, Senhor. Declaro agora que eu abro mão de qualquer temor dos homens e declaro os meus olhos fixos no Senhor, naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, declaro agora as palavras saírem aqui desse altar, que elas sejam como sementes caindo em solos férteis, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, abre a sua Bíblia já para passar ali o filé mignon do que é ser um discípulo de Jesus. E foi por isso que eu decidi refletir sobre o que Jesus está falando aqui, porque eu acredito que existem 3 etapas. 3 passos muito práticos e simples de como é ser um bom discípulo de Jesus. Então, a palavra hoje, eu quero já te acalmar, você que está preocupado aí com o tempo da pregação, vai sair depois, vai ser muito prática e objetiva. O primeiro passo que eu vou falar com você vai ser sobre a missão, o segundo é sobre a capacitação e o terceiro é o posicionamento. Bom, o primeiro ponto é a missão. Olha o que ele diz no versículo 15 e no 16, ele diz assim: e disse-lhe, Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Lá vem ele falar do ide, né? Quem é que já ouviu falar do ide? Levante sua mão, só para eu saber. Pois é, todo mundo conhece já o ide. Se eu falar aqui para você, ide pregar o evangelho, você vai completar para mim a toda criatura, e você sabe de cor e salteado esse texto. Mas por que é importante a gente trazer à memória essa verdade contida aqui em Marcos 15, Marcos 16, no versículo 15 e 16? Porque eu acredito que uma grande armadilha que o diabo tem usado na igreja hoje em dia são os clichês. Quer ver? O Senhor é meu pastor. Tudo posso. Que magia, acabou meu repertório aqui já. Se Deus é por nós. Você já conhece de cor e salteado esses versículos. Eu posso passar aqui 10 horas falando sobre 50 versículos. Inclusive eu posso falar, ide por todo mundo e... Você já conhece. Mas acho que o diabo ele tem sido muito estratégico, porque ele tem roubado a profundidade e a verdade de verdades absolutas da Bíblia. E deixa eu falar uma coisa, não é só porque uma verdade se tornou um clichê que ela deixou de ser verdade. A palavra de Jesus continua sendo um afirmativo pontual, categórico e claro. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a verdade é que isso se tornou para nós muito mais um mantra no dia da festa de tabernáculos, no dia das festas de missões, do que de fato um manual de conduta, uma regra que nos impulsiona. Algo que a gente reflete de dia e de noite. E vou falar para vocês, você é bem vulnerável. Eu nasci na igreja, acho que eu vim para essa igreja quando eu tinha 2 anos, eu trabalho nessa igreja há uns 5 anos, 4 anos, já sou
membro do ministério aqui há muito mais tempo, e eu nunca parei para refletir sobre esse tema. Ide pregar o evangelho. Para mim, se você perguntasse, Lucas, o que é o ide? Eu ia falar, bom, é um mandamento de Jesus para a gente pregar. Ponto final. Eu lembro que em um acampamento que eu fui voluntário, me pediram para trazer uma reflexão a respeito desse tema, do ide. Meu querido, foi a pregação mais difícil, o devocional mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque para mim era o seguinte, ide pregar o evangelho, ponto. Eu não conseguia pensar em mais nada. Era simples e prático. Porque eu percebo que esse mandamento de Jesus para mim se tornou algo mecânico, automático e vazio. Mas hoje eu quero que você agora se atente para o que Jesus está falando. Porque um primeiro aspecto que eu vejo aqui nesse ide é que não existem condições. Jesus fala assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. O que vem depois? Ponto final. Ide pregar o evangelho a toda criatura, ponto final. Ponto final quer dizer acabou, é isso. Simples assim. Mas nós como igreja muitas vezes nós nos acostumamos a colocar no lugar desse ponto final um mas. Já percebeu isso? Ide pregar o evangelho a toda criatura, mas se você sentir que não tem abertura, deixa para a próxima. Ide pregar o evangelho a toda criatura, mas se você não está se sentindo confortável, relaxa. Vai ter outra oportunidade. Ou talvez, ide por todo mundo e pregar o evangelho, a não ser que a pessoa não esteja aí a fim de ouvir. Jesus foi muito claro e categórico. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. A gente acho que começou agora a escolher um pouco dos nossos alvos de pregação. Sabe, já percebeu isso? A gente teve recentemente o evangelismo aqui da nova geração. E no meu grupo a gente estava com 2 pessoas. Não sei se vocês estão aqui, mas eu vou falar de qualquer jeito, me perdoa depois. E a gente se juntou ali para orar, para pedir para que Deus nos mostrasse qual era a pessoa que a gente tinha que realmente falar do amor dele. E a gente ser completamente assertivo, sabe? Senhor Deus, quem o Senhor quer que eu ministre hoje? E a gente orou e a gente combinou o seguinte. Eu falei, pessoal, vamos fazer assim, nós estamos em 3. Cada um vai escolher uma pessoa para a gente abordar e orar. Pode ser? Pode ser, combinado. Aí a gente começou lá, eu fui lá, abordei uma pessoa, orei. A pessoa não aceitou Jesus. Aí acho que as meninas que estavam do meu lado já começaram a ficar meio... Achei que era mais simples, né? Achei que era só pregar e ia ser salvo. Aí chegou um casal de namorados com um cachorro, com roupa de esporte. Eu falei, e eles ali? Aí a menina falou assim, não, acho que não. Acho que vou esperar mais um pouco. Aí chegou uma família com criança, e aí? Não, acho que não. Aí me vem do outro lado assim do parque, um rapaz de terno e gravata, de sapato, só faltava tocar a faixa assim, 100% Jesus, e o bordão aqui, varão do manto nas costas. E aí a menina fala assim, eu sinto que é esse. Eu falei, amém, vamos lá. E aí chegou lá, Jesus te ama, você já é cristão? Ele falou, sim, já sou. Eu falei, olha, que revelação. Você é cristão? Sim, sou cristão. Jesus te ama. Ele já, glória! Enfim, ele recebeu ali as palavras, a gente orou com ele. E na sequência ela falou, nossa, que bênção, né, evangelizar. Fala do amor de Jesus. Eu falei, é mesmo, né? É bênção mesmo. Ainda mais pro irmão da Assembleia que já está queimando. A gente está rindo aqui, mas é muitas vezes o que nós fazemos. Nós escolhemos um alvo que é a garantia do sucesso. Porque na verdade, a pregação do evangelho, ela é condicionada à salvação, não é mesmo? Não é isso? Eu vou pregar se eu tiver a certeza que a pessoa for salva. Não é isso que Jesus fala para nós. Às vezes a gente está aqui como da liderança do 18H, a gente está orando pelas pessoas e aí a gente fica na fila escondido esperando aparecer o Lucas Caça, o pastor Rodney, aquele cara que na hora que eu colocar a mão ele vai rodopiar, já vai pular e eu vou falar glória a Deus. Nós nos acostumamos, irmãos, a escolher pessoas onde nós acreditamos que a pregação do evangelho vai cair em solo fértil. Mas eu vou te falar uma coisa, você pode pagar para ver, porque realmente a gente nunca sabe qual é a verdade. Eu tenho testemunhos na minha vida pessoal de muitas vezes que eu orei por pessoas completamente improváveis. O cara lá de piercing, tatuado e, aquele moicano, como é que punk, né, que fala? Punk, e eu falei, esse cara aí, ele adora o Beelzebub, Jesus amado, como que eu... E a gente foi direcionado, eu morava fora, né, a gente estava no seminário, fui orar por ele, ele recebeu a oração, e eu falei, caramba, olha como a gente julga as pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa,
Só para amarrar esse ponto, não coloque condições no id. Jesus foi muito claro, objetivo: ide e pregar o evangelho. Amém? A minha oração é para que hoje você saia daqui motivado a entender que não é sobre quem a gente ora e é salvo, não é sobre a contabilização de quantas pessoas aceitaram Jesus lá no evangelismo quando eu orei. É sobre você se posicionar, respeitar e seguir um direcionamento claro do nosso Senhor Jesus. E aí você pode falar para mim assim: mas Lucas, ok, não tem condição, não tem perfil de pessoas que eu tenho que orar e ponto, eu tenho que evangelizar e ponto. Mas talvez você se sinta incapaz. Eu ouço muito isso, falo, cara, é muito fácil para vocês falarem, você trabalha numa igreja, cara. Pô, você fala de Jesus 24 horas por dia, está aí estudando, está lendo a Bíblia, está praticando aí no louvor. E eu que trabalho numa empresa de bebida. E eu que estou aqui num ambiente onde todo mundo aqui usa droga no meu trabalho. E eu, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pregar para os confins da terra? Como é que eu vou pregar para toda criatura? Se eu não consigo nem pregar para o meu cachorro? Como é que eu faço? Quero que você lembre de um texto, está lá em Atos 1:8, que é quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. É um texto paralelo do que a gente acabou de ler de Marcos, mas ele traz um outro prisma. Ele fala assim, que Jesus falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Sabe, o cristão tem o mal muitas vezes. Nós temos o mal. Eu falo cristão me incluindo. A mania de grandeza. Se não for para pregar para toda criatura, para os confins da terra, para mim não faz sentido. Então eu vou ficar aqui sem pregar para ninguém e deixar o Ramon pregar para as multidões. Deixar o Lamartine pregar para as milhares de pessoas na live dele, porque aí cada um faz seu papel no reino de Deus. Eu dou minha oferta, meu dízimo aqui e abençoo o ministério dele de evangelização. Amém. Aqui Jesus ele fala algo muito interessante, porque existe uma progressão na expansão do reino de Deus. Começa em Jerusalém, e aí abre um pouco mais o leque na Judéia, abre ainda mais o leque na Samaria, até que toda criatura reconheça que Jesus é o Senhor. É assim que começa, meu querido. Você não precisa pregar para as nações, você não precisa pregar para todas as línguas. Comece evangelizando a sua família. Amém? Pode aplaudir. Você não precisa ter olho só para os números, para as métricas grandes. Você tem um irmão que não é cristão? Você tem uma mãe que não é cristã? Você tem um marido que não é cristão? Esse é o seu primeiro campo missionário. Aquela é a primeira alma que você vai ganhar para Jesus. Madre Teresa de Calcutá fala algo muito interessante, que eu acho que é muito oportuno para isso. Ela diz assim: não se preocupe com números. Ame uma pessoa de cada vez. Comece com a pessoa mais próxima de você. A maneira mais efetiva de mudar o mundo é começar com a sua família. Você não precisa de um palco para pregar o evangelho. Comece pela sua família. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim: pregue a tempo e fora de tempo. Porque a verdade é, se existe a criatura ali, se existe um ser humano, existe espaço para que o Criador seja anunciado. Aonde você for, no seu banco, no seu sacolão, na sua acupuntura, se existe um ser humano ali, ali já é um campo missionário. Ali já é um solo fértil para a palavra de Deus. Ah, mas Lucas, e se a pessoa não receber? Olha o que Jesus diz aqui no versículo 16 de Marcos 16. Ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, meu querido, essa história de condicionar a pregação à certeza da salvação é furada. Porque o próprio Jesus disse: você vai pregar para algumas pessoas, elas não vão aceitar, e tá tudo bem. Porque a sua satisfação não está em contabilizar a salvação, mas em se posicionar e pregar do meu amor, em compartilhar daquilo que você já recebeu, amém? Isso é uma igreja preparada. Esse é o manual do discípulo. O primeiro passo é entender essa missão e abraçar ela. Porque, meu querido, você sabe de cor e salteado o ID, eu tenho certeza disso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, não precisa levantar a mão. Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Esse mês? Esse trimestre?
Nós precisamos agora, como família e a church, voltar para as bases, para aqueles clichês que nós nos esquecemos. E vivê-los de maneira integral, plena, cabal. A sua missão é ir, pregar o evangelho a toda criatura, sem condições, sem expectativas, se satisfazendo no pregar por pregar. Mas Jesus, ele é tão bom que apesar do evangelho ser suficiente, apesar do nosso posicionamento em ir pregar ser suficiente, ele nos capacita. Ele nos dá ferramentas. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meu querido, existem ferramentas que nos capacitam para a pregação do evangelho. Você sabia disso? Jesus foi muito... aqui nesse texto, pessoal, não é uma parábola. Não é uma ideia escondida que os grandes teólogos precisam mergulhar e meditar de dia e de noite, buscar ali a arqueologia e a história para poder responder. É simples, Jesus está falando o seguinte: olha, vocês têm uma missão, preguem o evangelho. Não, vocês não têm só uma missão, eu estou dando junto com essa missão um arsenal de ferramentas para que você possa pregar o evangelho. Se você orar em meu nome, crendo, as pessoas falarão novas línguas, os demônios serão expulsos, as pessoas serão curadas, e ele passa essa lista incrível. E sabe o que eu acho mais lindo desse arsenal? É que a chave de acesso é uma só. Uma. Não é um currículo crente, não é um linguajar crente, não é cantar no louvor ou não, pregar ou não, é a fé. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Simples e prático. Se você crê no nome de Jesus, você é uma ferramenta de cura. Você é apto para usar as ferramentas que Jesus te deu. Isso é maravilhoso. Saber que nós temos sim ferramentas. E que é muito mais simples do que parece. Do que olhar e falar, meu Deus do céu, olha, eu sou só um cristão, sei lá. Eu leio minha Bíblia, eu vivo aqui, meus filhos são cristãos, eu sirvo no Yakids ou no louvor, mas pô, orar por cura, o negócio já é next level já, né? Vamos com calma, um passo a cada vez, deixa primeiro, não sei o que, você coloca ali uma desculpa. Mas Jesus, ele mostra para nós que é muito mais simples do que parece. É simplesmente crer no nome dele. A fé vem antes dos sinais. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos ver os sinais para crer. Esses dias eu estava falando com um jovem, que ele foi lá na minha casa, a gente estava conversando, e no final da conversa, a gente estava ali num aconselhamento, e ele começou a abordar, falou, cara, é tão difícil, porque eu olho na internet e vejo aquelas manifestações do poder de Deus, e eu olho para mim e me vejo tão distante. E a gente começou a desenvolver essa conversa, e o ponto que a gente chegou é que muitas vezes a gente acha que o dia em que nós orarmos para alguém e essa pessoa for curada, aí nós teremos fé para orar pelas pessoas enfermas. Confuso, né? Mas é exatamente o que a gente pensa. Se você hoje aí no seu lugar encontrasse uma pessoa que tivesse uma cadeira de rodas e por algum motivo o Espírito Santo te tomasse e você orasse por ela e ela saísse andando com a cadeira de rodas debaixo do braço, eu tenho certeza que no próximo culto você já entrar assim, ó, procurando um cara de cadeira de rodas, procurando um cara de muleta, procurando alguém enfermo. Tá enfermo? Pastor Ramon, tá enfermo? Posso orar por você aí? Nós invertemos o papel, mas Jesus é muito claro. Primeiro nós cremos, e o que vem depois? Sinais, prodígios, maravilhas. Primeiro nós cremos, o que vem depois? Curas, demônios sendo expulsos. Primeiro vem a fé e depois os sinais. Primeiro vem o crer e depois a manifestação do poder de Deus. Meu querido, você é mais do que capaz de fluir nos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não são um broche de super cristão, não são atestado de cristão de anos, de pessoa que leu a Bíblia inteira. Os dons espirituais, os sinais, as maravilhas que Jesus diz aqui em Marcos, estão reservados
para aqueles que creem na palavra que está sobre você. Porque a verdade é essa, já existe uma palavra sobre você. Já existe, Jesus já falou. Se você crê no meu nome, os demônios serão expulsos, as curas te acompanharão. Mas eu creio de verdade, pessoal, que a IA Church vai ser levantada como uma igreja que flui no sobrenatural. Eu creio nisso, eu oro por isso. Porque eu já vi várias vezes na minha vida, eu sirvo em outros movimentos, outros ministérios, que não é só aqui na igreja, em movimentos, na verdade, não em igrejas, né? Sou funcionário aqui, o Ramon já olhou torto para mim aqui. Tem um movimento que eu sirvo que chama Bailinho da Paz, que basicamente foi uma célula que começou, é muito legal mesmo, né? Que começou com 2 jovens que aceitaram Jesus, 2 meses depois falaram, cara, a gente tem que compartilhar isso com as pessoas. E para resumir uma história gigantesca de uma célula de 30 pessoas, o último evento foi aqui na igreja, tiveram 4.000 adolescentes jovens apaixonados por Jesus. Glória a Deus, pode aplaudir. Glória a Deus, realmente é uma bênção e é um culto muito marcado pela manifestação do poder de Deus. Mas esse não é o ponto que eu quero trazer para vocês. O ponto é que uma vez eu estava no culto, eu fazia parte da liderança desse movimento, e eu fui orar pelas pessoas ali. E eu estava orando e, cara, Deus estava se movendo muito em cura naquele dia. Muitas pessoas, cara, perna crescendo, e gente que estava na cadeira de rodas andando, e, cara, muitas curas. E uma menina veio pedir para mim oração. Ela me abordou e eu falei, o que você quer que eu ore por você? E eu falei, e ela falou assim para mim, eu tenho miopia e eu gostaria de não ter mais. Jesus pode me curar? Aí eu já... Ele pode, né? Mas assim... E eu fiquei super sem jeito, mas também resumindo a história, eu orei, ela foi curada, glória a Deus. Mas o que me impressionou, que é o ponto que eu quero meter com vocês. No momento que ela foi curada, ela ficou impactada, ela falou, caramba, eu usava óculos e eu não uso mais. Ela estava tentando ler o fundo assim, ela fazia assim, meu Deus do céu, eu consigo ler sem óculos e com óculos não. Ela tirou o óculos super animada. Mas na sequência eu falei para ela assim, cara, tá vendo essa fila de pessoas aqui? Todas elas precisam de oração. E nós temos aqui muita gente e não vai dar conta. Você topa orar por elas? Falei, você crê que Jesus pode manifestar cura através da sua vida, se você orar com fé no nome dele? Ela falou, creio. Falei, então é isso o suficiente. A gente se juntou lá, ela entrou na fila, começou a orar pelas pessoas. E no final, eu não falei mais com ela, eu não vi. Mas no final me falaram que muitas pessoas foram curadas através da vida dela. E me falaram que me cativou muito. Me falaram assim que ela era uma cristã, acho que recente, de 2 meses. Ela se converteu em um dos bailinhos. Voltou para o bailinho, recebeu a cura e estava lá, fluindo, orando pelas pessoas. E essa é uma prova viva de que não interessa o seu gabarito. Não é sobre você, meu querido. É sobre o mandamento de Jesus e a ferramenta que Ele deu para que o Evangelho chegue a lugares mais longes. Então não tenha vergonha de orar por alguém e essa pessoa não ser curada. Mais uma vez, se satisfaça em se posicionar e orar. Esse é o seu papel. O seu sucesso como cristão, ao olhar para esses sinais e maravilhas, não é saber se a pessoa foi curada ou não, mas é saber que você exerceu a sua fé, se posicionou e disse, em nome de Jesus, seja curado. E eu te garanto que o dia que você começar a se posicionar nisso, os seus olhos vão começar a ver o sobrenatural. Nós vamos viver isso como igreja, eu oro e creio nisso, mas eu preciso fazer um contraponto aqui. Esses sinais, os prodígios, as maravilhas, eles são o meio e não o fim. Nós não podemos, como cristãos, meus queridos, ficar satisfeitos em ver uma cura, simplesmente. É para isso que eu vivo, para ver uma cura. Os dons são ferramentas que Jesus deu para preparar o terreno para a pregação do Evangelho. O texto aquele que eu falei para vocês, paralelo de Atos, mostra uma coisa muito interessante. Que quando Jesus ele vai para os céus, os discípulos ficam para o céu olhando assim. E a Bíblia diz que aparecem 2 anjos e falam, meus queridos, vamos lá? E aí? E a missão? E eu acho que de maneira análoga,
Nós, como cristãos, fazemos muito isso. Nós estamos tão ocupados olhando para o céu, recebendo as bênçãos, recebendo a manifestação dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, que nós nos esquecemos de compartilhar isso com as pessoas. Nós esquecemos que o fim não é esse. O fim não é você ser gordo de currículo de curas. O fim é o nome de Jesus, chegando a cada vez mais pessoas, a lugares cada vez mais longes. Esse é o fim. Os dons são o meio. Os dons são ferramentas, são capacitações de Deus para a sua vida. Você foi chamado para ser um canal e não um reservatório. Você não precisa ficar colecionando curas. Você precisa se posicionar e enxergar o reino de Deus sendo expandido. Agora, o acesso para esse canal, nós já falamos que é a fé, amém? Vocês lembram disso? Vocês estão comigo? Eu falei primeiro sobre a missão que nós temos, está sobre mim e sobre você. Eu falei em segundo lugar sobre a capacitação que Deus nos dá para exercer essa missão e que o acesso a essa capacitação é a fé. Mas eu tenho uma pergunta para você. O que separa a fé da esperança? Você sabe? Alguém sabe responder? Não é retórica não, se alguém souber pode ir. O que separa a fé da esperança é o posicionamento. Porque você pode acreditar piamente que alguma coisa pode acontecer. Eu creio que se eu beber essa água eu vou me satisfazer. Eu creio que se eu beber essa água eu vou matar minha sede. Isso é esperança, isso é confiar. Agora o que é fé? Eu creio que se eu beber essa água eu serei saciado. E o que você faz? Se posiciona e bebe água. Isso é fé. É quando você tem uma confiança em algo que muitas vezes você nem vê, mas você se posiciona. E esse é o meu terceiro ponto, o posicionamento. Não adianta nós sabermos da grande comissão, não adianta nós nos munirmos da capacitação que Jesus nos dá, se nós não nos posicionarmos. Não adianta. O evangelho sem o posicionamento é uma simples filosofia. E eu quero só fazer um parênteses aqui. Eu não estou querendo fazer juízo de valores aqui. Eu não quero ser alguém que sobe aqui e fala de cima para baixo, de maneira vertical. De maneira vertical, é isso e pronto. Eu me incluo nessa, porque eu acho que é aqui que mora o maior perigo da vida cristã. Tirar da teoria, tirar do conceito, tirar da Bíblia e colocar na prática. Nós sabemos que Jesus nos deu um acesso infinito à paz. Uma paz, como diz em Filipenses, que excede todo entendimento, que pode e vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Mas todos os dias você tem paz? Todos os dias, aqueles dias maus, é automático a paz? Não. Por quê? O posicionamento é a parte mais difícil do cristão. E a verdade é que se a igreja estivesse fluindo nessa terceira etapa desse manual, o mundo seria muito diferente. E eu creio e oro pela minha vida e pela sua, para que você não só receba essa palavra de hoje, mas que você se posicione. Que você confie a ponto de orar por alguém enfermo. Que você confie a ponto de pregar o evangelho para aquela pessoa que você sempre quis e nunca teve coragem. Porque o evangelho, a fé sem obras, ela é morta, infelizmente. Eu digo infelizmente, porque seria muito mais fácil, não? Seria muito mais fácil. Mas a vida cristã é isso. Constantemente, como cristãos, nós estaremos pisando antes de Jesus colocar ali a água parada. Primeiro nós colocamos o pé, e aí Jesus firma a água debaixo de nós. Essa é a história do cristão. Meu Deus do céu, como eu queria que fosse diferente. Mas pelo menos assim, nós somos esticados a confiar no Senhor. A crer que Ele é capaz de fazer. Agora, no versículo 19 e 20, existe uma palavra que me chama a atenção, dentro desse ponto do posicionamento. Olha lá comigo. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte. Diga comigo, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A palavra já está sobre você.
O que você precisa é fazer a sua parte. Jesus, ele já deixou a faca e o queijo na sua mão. Ele deixou uma missão, uma palavra sobre você. Ele te deu ferramentas. Mas quando você começar a se posicionar, Ele vai cooperar com você. A hora que você impuser as mãos, fizer a sua parte, você trabalhar, né, na sua parte, na parte dele é Ele quem faz. O sobrenatural é Ele quem traz. Essa palavra mostra para nós que os discípulos começaram a se posicionar. Começaram a operação. E nesse lugar de posicionamento da operação, o Espírito Santo veio e cooperou com o que eles faziam. Por quê? Porque já existia uma palavra, já existiam ferramentas e existiu o posicionamento. E para encerrar, eu quero ler com vocês o texto de Atos 3, que relata claramente os discípulos colocando em prática esse manual. Que vai da missão, passa pela capacitação e chega no posicionamento. Abre comigo aí em Atos 3, a partir do versículo 1. Tem no telão? Tem. Então eu vou começar já. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser aquele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Já parou para pensar o que Pedro tinha? O coxo abordou Pedro e falou: você tem alguma esmola para me dar, Senhor, por favor? E Pedro falou assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que será que Pedro tinha? Quando nós voltamos 2 capítulos para trás, lá em Atos 1, nós entendemos que Pedro tinha. Ele tinha uma missão e de pregar o evangelho a toda criatura. Ele tinha uma capacitação. Vocês porão a mão sobre os enfermos e crendo em meu nome, eles serão curados. E ele entrou com a parte dele, que era o posicionamento. Levanta e anda. E a Bíblia diz que a consequência disso foi que todos ali se admiraram, ficaram admirados com a manifestação do poder de Deus. Meu querido, Pedro era um cara chucro. Ele era um pescador que não pescava mais. Tudo que ele tinha para oferecer para aquele homem era uma palavra do Senhor: crendo em meu nome, impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Meu querido, esse é o coração que nós temos que ter. Você pode não ter uma história longa com Jesus. Você pode ter uma história longa com Jesus, mas com muitos tropeços. Mas tudo que você precisa para que você flua nos dons, para que o evangelho vá à sua frente, é fé na palavra que está sobre você. E crendo, impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E ali será um solo fértil para a pregação do evangelho. O sobrenatural é incontestável. E a Bíblia conta, seguindo esse texto de Atos 3, no finalzinho, que naquele dia mais 2.000 pessoas foram acrescidas no reino de Deus. Quero chamar o Léo para subir aqui, por favor. 2.000 pessoas foram adicionadas no reino de Deus, aceitaram a Jesus. Pedro tinha uma missão. Pedro, ele se muniu daquilo que o capacitava, mas ele entendeu que aquilo não é o fim. A cura do coxo não era o fim. Era simplesmente um meio para que o nome de Jesus fosse pregado. E as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para Pedro e falavam: meu Deus do céu, esse cara é um iletrado, ele é um chucro, ele é um bárbaro. Como é que ele está falando com toda eloquência? Porque Pedro creu e se posicionou. Meu querido, eu creio de verdade que Deus, ele chamou uma igreja para viver de maneira plena. Sabe, nós somos chamados para viver 100% do que o evangelho diz que nós devemos viver.
Você não precisa olhar para você e se sentir incapaz, porque a verdade é que eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Você não tem nada para oferecer para ninguém, a não ser uma palavra que está sobre você. E essa palavra é a que você representa, é o nome de Jesus. E sobre esse nome, meu querido, não existe morte que resista. Não existe enfermidade que resista. Jesus quer que você seja um agente de transformação, aonde você for. Eu amo a ideia de que nós somos templos do Espírito Santo. Eu amo, de verdade. Porque quando nós entendemos que nós somos templos do Espírito Santo, aonde nós formos, ali é um ponto de encontro entre os céus e a terra. As pessoas não precisam mais entrar num templo uma vez por ano. Eu carrego em mim a força que criou o universo. E essa é a minha, é a sua confiança. Nós vamos orar hoje aqui para que pessoas sejam curadas, e elas serão curadas no nome de Jesus. Nós vamos pregar aqui o Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho, eu creio que pessoas se entregarão para Jesus hoje. Mas meu querido, quero te convidar a não só assistir isso culto após culto, a não só se apoiar no seu cargo dentro da igreja. Eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou do Tchuai, eu sou do raio que o parta. O seu primeiro chamado é ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, até que os confins da terra reconheçam que Jesus é o Senhor. Você não precisa de eloquência. Tudo que você precisa é de uma palavra do Senhor. E vou te falar uma boa notícia. Essa palavra já está sobre você. Feche seus olhos onde você estiver agora. Fique de olhos fechados. Talvez se tenha entrado aqui você não entende nada do que nós estamos falando. Que missão é essa? Que ferramentas são essas? Me posicionar aonde? Para quê? Para você que nunca entregou Jesus, nunca entregou sua vida para Jesus, nunca reconheceu Ele como Senhor e Salvador, eu quero te falar uma coisa: Jesus te ama. Tudo que eu contei aqui para vocês, as curas, a manifestação do poder de Deus, as histórias que nós vemos aqui na Bíblia, tudo isso tem um propósito: para que você pudesse ser alcançado pelo amor dEle. Jesus te ama tanto que Ele deu para nós, meros mortais, a capacidade de, no nome dEle, mover sobrenaturalmente. Para quê? Para que você pudesse voltar para casa. Eu não te conheço, não sei se já te apresentaram algum Jesus, mas cara, o Jesus que eu conheço, quando Ele é bem apresentado, Ele é irresistível. O Jesus que eu conheço é a pessoa mais apaixonante do universo. Ele me trouxe vida, Ele me trouxe propósito, Ele me traz nos tempos difíceis a paz, a alegria, a segurança que eu preciso. Meu querido, você pode não perceber, mas cara, eu não quero ser arrogante, mas eu preciso te falar que você precisa de Jesus. Você talvez ache que não precisa, mas você precisa de Jesus. E Ele fez de tudo. Ele deu um manual, uma missão, uma capacitação, e requeriu de nós um posicionamento para que o Evangelho chegasse hoje até você. Olha que maravilha. Jesus te ama. E Ele está te chamando hoje para que você receba Ele como Senhor da sua vida. E eu te garanto que essa vai ser a melhor decisão da sua vida. Se você nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar agora, e a igreja fica de olhos fechados, não tem ninguém te vendo. Eu quero te convidar a levantar a sua mão no seu lugar, e nós vamos orar por você. Existe alguém que quer entregar sua vida para Jesus, quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu vou perguntar mais uma última vez. Se você quer entregar o seu coração para Jesus e reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, levante sua mão no seu lugar e nós vamos orar com você. Glória a Deus, estou te vendo, glória a Deus.
Aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não te conheço como as pessoas dizem, mas eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. E eu aceito esse sacrifício. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero te conhecer. Eu te entrego a minha vida para que o Senhor me controle ela. E que o Senhor faça a sua vontade nela. Porque a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Glória a Deus, amém. Jesus te abençoe. Parabéns, melhor decisão da sua vida. Glória a Deus. Será que a gente pode dar uma salva de palmas?